A hora é agora, fãs da velocidade, estamos chegando. Que prazer ter sido convidado pela Porto para tocar esse happy hour de sexta, sábado e domingo no Grande Prêmio de São Paulo, diretamente da arquibancada Porto. E para agitar um happy hour tranquilo, eu convidei uns amigos que geralmente me impressionam. Estou falando de Carlos Costa e Eric Gabriel do motorsport.com. Hoje é o meu dia aqui na arquibancada Porto de emparedá-los. Tal como o senhor faz, nós contra-atacaremos. Ah, não me venham com essa. Não estava, não choveu com Não, vou fugir aqui, mesmo, não tem estava. essa, Vamos lá. Grande Prêmio de São Paulo. Tivemos uma sexta-feira do ponto de vista climático agradável, um calorzinho bacana. Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Alonso, Verstappen, Stroll, Leclerc, Radiar, Hülkenberg, os 10 primeiros, Gabriel Bortoleto, o 14º. Eu não vou começar com os papaya. Eu vou começar perguntando. Pergunta. Verstappen em sexto é a surpresa do dia? Eric Gabriel, é com você. De certa forma, sim, freia um pouco. De certa forma, já começou sabonetando. Claro, né? eu tenho que me precaver, porque eu cravei, né? Aí achei engraçado, quando eu cravo que ele tá fora, todo mundo ficou no meu pé. Basta acertar. Né? Não, se fosse tão fácil assim... No palpitômetro da ESPN eu pus que ele ganharia, mas era domingo. Até Era no lá eu domingo. espero que a Red Bull reaja. Mas, de certa forma, sim, e é impressionante, mais uma vez, as Mercedes, né, correndo bem, o que acaba atrapalhando um pouco as pretensões do Verstappen, que, de certa maneira, vai precisar da chuva de qualquer jeito para conseguir alguma coisa nesse fim de semana. E a McLaren, eu acho que, de alguma maneira, também tudo bem que você não falou das papaias, mas já estão ali já no caminho de novo. Mas eu acho que, de certa forma, ele vai precisar, ou especificamente o Verstappen, ele vai precisar de alguma coisa a mais aí. E quem sabe pode ser o clima, pode ser algo que a Red Bull normalmente descobre, né, depois dos treinos, normalmente não num fim de semana de corrida sprint, mas eles vão precisar de alguma coisa nova para o restante do fim de semana, porque aí depois, se ele mantiver esse ritmo, basicamente é um adeus já realmente, efetivamente, para brigar pelo título. Verstappen disse que o carro está tenebroso, meu caro Carlos Costa. Então, o Eric começou a resposta dele em, digamos, um tom de sabonetada, mas ele traz algumas ponderações que são importantes. Primeiro, a Red Bull precisar de algo como uma condição climática um pouco conturbada, fora da CNTP, porque a gente viu que a McLaren no seco tende a dominar, como foi com o Norris na classificação sprint desta sexta-feira. E, claro, outro elemento é justamente a aparição de uma Mercedes e, no caso, até de uma Aston Martin aí, no caminho do Verstappen em relação aos seus dois concorrentes, os pilotos da McLaren. Mas, estava até checando aqui, porque recebemos alerta de que amanhã, na corrida sprint, devemos ter chuva, heavy rain, de acordo com o verbete aqui usado pela edição global do motorsport.com. A gente aqui da edição brasileira também muito de olho na previsão do tempo. Ontem mesmo, no fim da noite, teve um alerta de ciclone, tempestade que poderia chegar. A FIA, inclusive, oficializou isso, então vamos aguardar. Eu acho que a previsão do tempo para a corrida sprint, reiterando às 11 horas da manhã deste sábado, ela é determinante para o resultado da prova de amanhã, por óbvio, né? É a primeira sessão do dia, mas eu diria até que também para a classificação convencional no final do dia, que define o grid de largada para o GP em si, porque se o estrago for grande na sprint, vai ser difícil de contornar em termos de reparo e reconstrução do carro para a classificação principal, que é às 3 horas da tarde. Tem uma questão assim, você pega o retrospecto, né? Carlão, a gente quando faz os cestas livres lá no nosso estúdio, né, a gente fala, não, tem a questão dos dados, né? Geralmente treino livre, quando você tem 2 treinos livres ali, tempo de volta é um dos fatores, mas não é determinante, e a Red Bull ela sempre trabalha muito bem o pós-TL2 ali. No dia seguinte, já no TL3 você já vê alguma coisa. O famoso overnight sexta para sábado deles, né? Costuma ser muito produtivo. A questão é que nós não tivemos 2 treinos livres, amanhã não vai ter o TL3, e vai ter que ir com o que tem, basicamente. É o que tem. Vai com o que tem. Esse é o grande problema, e a chuva realmente pode ser esse fator. Para vocês, Antonelli em segundo é o grande surpresa do dia?
grande surpresa do dia, não, porque eu incluo as surpresas negativas, decorrendo elas ou não de falta de performance. Eu acho que o Verstappen, sexto, é uma surpresa. A gente poderia esperar a McLaren em seco mais competitiva, mas não um gap tão grande do Pole Norris com relação ao Verstappen. De primeiro para sexto é muita coisa. Tudo bem, o Piastri está só em terceiro, mas mesmo entre o australiano e o Verstappen, a gente tem aí não só a Mercedes, como a Aston Martin do Fernando Alonso, que eu citei aqui. Também lá na frente o André Kimi Antonelli. Excelente quali, surpresa positiva. Eu colocaria o Nico Hülkenberg também entre as surpresas positivas, uma vez que a gente esperava a Sauber brigando de fato por Q2 e quem sabe por Q3. Ele conseguiu ir por Q3, Gabriel Bortoleto ficou por Q2, depois imagina a gente vai abordar o piloto brasileiro, mas em termos de surpresa, no contexto desportivo do campeonato, eu colocaria o Verstappen em sexto. E você? Surpresa para mim, cara, eu acho que mais surpresa que o Verstappen. Assim, o Verstappen está numa toada muito boa, eu imaginava o Verstappen, é o que eu falei, meu palpite para vencer é... Mas o Kimi, primeiro, eu não esperava a Mercedes, com base nesses treinos, ser a segunda força, então me surpreendeu. É importante ponderar que do treino livre único para a classificação sprint, a temperatura diminuiu muito, sim, sim, mas provavelmente é a maior temperatura que a gente vai ter no fim de semana de sessões, porque mesmo domingo com uma chance menor de chuva, é um dia com temperatura mais amena, o dia mais quente foi hoje. Sim. Então eu achei que hoje eu não esperava, eu até esperava se fosse aquele Interlagos com ventania que vai ser amanhã, que de repente vai ter frio e tal, com chuva, ok. Mas hoje eu não esperava, e ainda mais com ele. Eu não consideraria o Russell a surpresa do dia, eu estou considerando o Kimi a surpresa do dia. A questão da temperatura eu acho que foi bem interessante, né? A gente que está aqui, a gente viu. Não é nem a questão de ser a temperatura mais alta, mas como variou rapidamente a temperatura do início para o fim do treino. Sim. É impressionante. Assim, de repente você está ali no sol, pegando um bronze, inclusive, e de repente está um vento gelado, parece que está vindo do Ártico. E aí isso modifica, né, o comportamento de um carro de Fórmula 1. Pegando bronze foi uma referência a quem? Porque bronze é uma cor que a gente... Sabia que ia falar. Porque no seu caso esse verbo não aplica. Não me aplica. Bronzear não é para você. Cor de camarão mesmo. Camaronear. É isso, mas você está bem, você está muito... Ih, caramba, você está muito bem. Depois eu pego aqui, esbarrei na minha água. Vamos lá. Cor de Ferrari. camarão, Eu achei que especialmente o Leclerc ia andar bem aqui. Para mim, como que era a situação? Era Verstappen e Leclerc se embolando com a McLaren. Assim, sabe? Eu achei que a McLaren ia andar bem, achei. Mas se fosse assim, primeiro com o segundo Leclerc, terceiro outro, com o quarto Verstappen, meio embolados, trocação, então eu esperava a Ferrari melhor. Leclerc atrás do Stroll, né? Não, então... o Leclerc oitavo e o Hamilton 11º. Não, bem aqui. Tá aqui. Aí eu acho que até cabe. Vou perguntar para vocês, na surpresa... O combo Ferrari, porque não estamos falando de um. O combo Aston Martin também. O combo Ferrari... Pô, Stroll no Q3, é verdade. eu não esperava. Verdade. Não. E não é no Q3, é em quinto e em sétimo, né? Assim, é num Q3 lá na meio. Cara, tem surpresa pra burra, eu não ia encaixar a Aston Martin nesse debate. Mas vamos lá, pegando pela Ferrari, já que a torcida ferrarista é maior. Diga, qual a dúvida? Surpresa total, negativa? Eu acho que surpresa negativa, não na proporção da Aston, não na proporção do P6 do Verstappen nesse grid sprint, porque a Ferrari sempre oscila muito, né? E por mais que a gente tivesse uma expectativa de um Leclerc competitivo, você tem ali pelo menos os dois carros na McLaren, pelo menos o Verstappen, o Russell é sempre alguém que está no páreo. Então, vamos supor que um quinto lugar fosse um resultado aceitável para o Leclerc, estamos de acordo? Sim. Ele está só em oitavo. Aquém, ainda mais considerando o fato de que temos duas Aston Martin ali, e o próprio André Kimi Antonelli não é uma bola de segurança, embora tenha melhorado do fundo do poço que ele viveu pós-pódio, mas eu acho que o Hamilton, sim, é uma grande decepção pela eliminação prematura, né? Ele, em tese, deveria ter ido ao SQ3, mas os dois pilotos da Ferrari, especialmente o Hamilton, na verdade, reclamaram muito do carro, disseram que o carro chegou pior do que se esperava. Então, coloco como surpresa, mas ainda na minha hierarquia o Verstappen está como uma surpresa. Me parece claro que a Red Bull não se acertou, até pela posição do Tsunoda, 18º no grid sprint. O Tsunoda teve problema desde o treino livre único. A Aston Martin, uma surpresa positiva. A Sauber,
eu acho que dá para colocar também, porque o Hülkenberg avançar é um bom indício. Inclusive, o Gabriel abordou isso tangencialmente, na sequência a gente aborda o que disse o piloto brasileiro, mas eu iria com a Ferrari surpresa, mas Hamilton decepção, não a Ferrari como um todo decepção. É impressionante como a Ferrari, a gente não consegue cravar 2 corridas seguidas, tipo, agora vai. Impressionante. É impressionante isso, é o ano inteiro assim, E é óbvio que nessa sexta, né, eles acabam demonstrando isso, reclamando muito do carro. Não que um carro de Fórmula 1 chegue aqui completo, né, você tem que montar, mas a expressão desceu do caminhão bem, definitivamente não se aplica. E agora, tem uma questão também que a gente tem que considerar. As corridas sprints, eu acho que nesse ano, especialmente 2025, tá aí o Hamilton que não nos deixa mentir, é quase que o mundo invertido da Fórmula 1 atual. Então, possivelmente até no treino de classificação desse sábado, talvez a gente consiga visualizar isso que a gente estava imaginando encontrar aqui. Uma Ferrari um pouco, sei lá, um Leclerc em quinto, o Verstappen no top 4. Vai depender das condições climáticas também. Mas também tem isso. Aí também é uma outra coisa que muda muito também. Mas posso te falar, isso é uma coisa que eu tô curioso para ver na sprint. Porque se cai o mundo, assim, a gente sabe que a sprint ela é mais curta e ao mesmo tempo o pessoal corre o risco até uma página 6. Eu não vou falar 3, mas página 6, assim, ninguém tá afim de estrupiar o carro. Exatamente. Imagina um caos. Eu quero ver, porque assim, ao mesmo tempo que você não quer estrupiar o carro, se você é um piloto que está no meio e tem a chance de brigar, o Kimi, pro Kimi ganhar uma corrida sprint... Então, esse top 3 do grid é bem interessante e perigoso. Sim, sim. 2 rivais de título da mesma equipe. E o Kimi, uau! Exatamente. Então, com e chuva. se chover, com então... chuva. Se chover, né? Porque a gente sabe que previsão do tempo sim. aqui em Interlagos, amanhã pode dar um solzão, tudo no seco. Não, impressionante no decorrer da semana, até na gravação do nosso podcast, enfim, a gente vem monitorando a tempo e temperatura de São Paulo, especialmente para cá, como já mudou, já voltou a ser com chuva, antes não era, e anteriormente ainda tá um vai e não vai. E se bobear amanhã, cai uma garoa, né, uma coisinha mais ou menos ali, vai chover num outro lugar da cidade, tá tudo certo. E o Bortoleto? Você falou, o Bortoleto falou, o que ele falou? Então, em Minas Gerais, ele abordou o fato de que o carro deu indícios positivos, na perspectiva de que tá um pacote interessante que faça com que ele tenha otimismo para a classificação principal. Por que ele se refere já à classificação principal e não à corrida sprint? Partindo de 14º, chegar em 8º, que é a última posição na zona de pontos da sprint, é uma montanha a se escalar. Então, acho que fazer o dever de casa na sprint, ganhar as posições que for possível, fazer uma exibição interessante para a torcida, eu acho que vai ser uma quebrada de gelo também para o Gabriel, mas se a gente tem o Nico Hülkenberg no Q3 da classificação sprint, por que não o Gabriel Bortoleto no Q3 para valer da classificação para a prova principal no fim deste sábado? Então, acho que é esse o mote do Gabriel. Ele que avançou ao SQ2, né, desta sexta-feira na frente do Nico Hülkenberg, diga-se de passagem. E estamos aqui falando de um Hülkenberg que tem um histórico positivo. A gente até comentava sobre isso mais cedo, né, Felipe? Pole position aqui no GP do Brasil de 2010 com a Williams enquanto novato. E fez outras boas corridas aqui de Force India, mesmo de Renault. Então é um cara que tem um retrospecto positivo aqui na pista brasileira. Eu acho que também o Bortoleto ele deu demonstrações. O que ele fala ele não é balela, definitivamente, porque durante o treino livre único, e o SQ1, ele deu demonstrações ali boas, né, o que acabou atrapalhando realmente talvez a pista não evoluiu talvez do jeito que a Sauber imaginava e o momento que ele deve ter ido para a pista, enfim. Então eu acho que acabou não ajudando muito, tanto que ele tenta e avança muito pouco. Né, na sua última ida à pista. Então, eu acho que não é balela, dá para a gente imaginar, especialmente isso, quebrar o gelo de uma largada em casa, com chuva, enfim, mas vai ter uma largada, vai ter um nervosismo, e aí no treino de classificação, quem sabe já seguindo a toada ali normal dele mesmo, como ele tem demonstrado esse ano. Para a gente arrematar, e eu quero ouvir muito você, Eric, eu estava com o Carlos aqui na arquibancada Porto. Muito legal ver quando o Bortoleto passa, a galera, uau, um negócio bacana. Quando ele passou para o Q2, a gente viu a festa. No treino livre, que ele acabou ali na frente, também um barulhão.
você estava num outro ponto aqui em Interlagos, é realmente isso, Sim. de quando ele passa se faz notar. Não, com certeza. E é impressionante, Não, né? com certeza, não se faz. Não. É o pentelho, ele tinha que dar uma pentelhada. Não, óbvio. Ah, tem que trocar de nome. ele se Sim. referiu ao seu aspecto rubro no âmbito da pele. Enfim, prossiga, Eric. Vamos seguir. Agora ele vai ficar tentando. vermelho por outro motivo. Por outros motivos, mas hoje dá para disfarçar. O que a gente percebe, né, é que como fã da Fórmula 1 que vem acompanhando a categoria nos últimos anos, ele adotou o Gabriel Bortoleto, mesmo sem deixar o seu piloto de origem ali, o primeiro, né, de lado. Então, realmente as pessoas hoje torcem, na sua maioria, pelo menos a galera que está aqui em Interlagos, por 2 pilotos, né, mas também com muita força para o Gabriel. Realmente, os momentos, os pontos altos do dia, teve alguns gritos mais fortes ali, palmas e festa. E eu acho que nesse caso, para ele, né, ter esse contato, ouvir, né, o seu povo, né, gritando por ele, e tem tido essa demonstração no decorrer da semana toda, né, nos lugares que ele foi, o contato com as pessoas. E é isso, acho que o sábado vai ser importante para ele para isso, mas de certa maneira ali, de certa maneira não, totalmente, né, a galera realmente está vindo muito motivada para voltar a ver um brasileiro em casa, para ver um brasileiro em Interlagos com sucesso. Quem ganha a sprint? Vou ser conservador, Lando Norris. Você? Pela fase, acho que agora realmente ele embalou Lando Norris. Importante dizer que o Piastri se disse mais confortável com o carro do que nas últimas etapas, mas o retrospecto dele em Interlagos não é bom. E não está na pole sprint. Então, Norris, eu vou de Piastri. Você me convenceu e eu quero Porque não ganhar André esse Kimi bolão. Antonelli, pô, É um quebra bom o- palpite, mas não vai. Vai bem, vai andar bem. Vai andar muito bem, mas vai dar... Eu também acho que vai dar. Posição Lando final Norris. de Gabriel Bortoleto. Posição final de Gabriel Bortoleto, ele termina na 11ª posição. Eric, 11ª posição. 10ª posição. 10ª posição. 12ª posição. Lembrando que não tem ponto para 10º lugar na corrida sprint. Até nem o pro oitavo, novo, né? até o Até o oitavo, exato. Tchau, Eric. Valeu. Valeu, Carlos. Valeu, galera ligada. Nós estamos aqui na Arquibancada Porto e voltaremos ao longo de toda essa etapa brasileira, o Grande Prêmio de São Paulo 2025. Tchau e até a próxima!